Graça e paz a todos, amém? Amém. Mais uma vez estamos aqui reunidos em torno da palavra do Senhor. E nós estamos meditando e aprendendo na carta de Paulo aos Gálatas. Nós, no culto passado, nós vimos os motivos que levou Paulo a escrever a carta aos Gálatas. Nós vimos que falsos mestres estavam introduzindo o legalismo dentro da igreja. Nós vimos que estava havendo ali um sincretismo, estava havendo um acréscimo ao Evangelho de Cristo. E nós vimos também que o apóstolo Paulo, ele defende o seu apostolado. Ele faz a defesa do seu apostolado, ele se coloca como autoridade que ele foi levantada por Cristo e por Deus. E nós vemos que ele faz isso para defender o Evangelho de Cristo. E na noite de hoje, nós vamos continuar a exposição dessa carta. E vamos olhar do versículo 6 ao versículo 9. E extrair dessa porção as doutrinas que estão aqui envolvidas. E aprendermos e crescermos um pouco mais na graça e no conhecimento. Amém? Amém. Gostaria de ler com a amada igreja os versículos 6 ao 9 do capítulo 1 de Gálatas. Amém? Amém. Acompanhe na sua Bíblia. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Amém? Bom, nós vimos do versículo 4 ao versículo 5, o apóstolo Paulo fazendo uma pequena menção ao Evangelho de Cristo. Ele identifica que está havendo um falso ensino ali nas igrejas da Galácia. Então, no versículo 4, ele vai dizer, no versículo 3 ao versículo 4, ele vai dizer assim: graça a vós outro e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma pequena menção ao Evangelho, mas que já é suficiente para aquele que conhece o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da graça, que é o Evangelho da obra perfeita, salvífica de Cristo, da obra redentora de Cristo. Graça e paz. Graça, o favor imerecido de Deus para conosco. Era isso que o apóstolo Paulo ele já coloca logo na introdução dessa carta. Paz, a paz que temos em Cristo, sendo nós reconciliados com Deus, através do sacrifício de Cristo. Então o apóstolo Paulo, no versículo 3 e no versículo 4, ele nos dá bastante informação. Ele nos dá um vislumbre do Evangelho.
para aquele que conhece o Evangelho de Cristo, quando nós falamos de graça, é suficiente para nós. Então o apóstolo Paulo ele está fazendo esse vislumbre para aqueles irmãos de Gálatas, logo na introdução. E ele diz, no versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então veja, o Evangelho de Cristo é essa redenção. Nós sendo resgatados do poder do pecado, sermos vivificados no Espírito. E nós somos libertos do pecado. Mas não somente isso, mas também libertos do legalismo. Então aqui nessa introdução, o apóstolo Paulo ele nos dá bastante vestígios do Evangelho, suficientes para nós nos lembrarmos, trazer à memória, relembrarmos tudo aquilo que Cristo fez por nós, porque Cristo ele se entrega na cruz do Calvário, voluntariamente ele se doa em nosso favor. E o versículo 6 ele vai dizer: admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O apóstolo Paulo ele fica admirado, ele fica espantado, ele fica totalmente admirado com os irmãos de Gálatas, pois eles estavam se afastando da graça de Cristo e do ensino de Paulo. Paulo ele fica perplexo, porque é como se Paulo estivesse dizendo: olha, eu acabei de sair do meio de vós, eu acabei de pregar o Evangelho, eu acabei de anunciar o favor imerecido de Deus para conosco. Isso em pouco tempo. E isso acontece nos dias de hoje também. Paulo diz: olha, eu estou admirado com vocês, irmãos, porque tão depressa, ou apressadamente, ou rapidamente, vocês abandonaram a graça de Cristo, se afastando de Cristo, da obra de Cristo, da confiança na obra de Cristo perfeita. Era o que estava acontecendo ali na igreja de Gálatas. Aqueles falsos mestres estavam modificando o Evangelho de Cristo. Então Paulo diz: admira-me que estejais passando tão rapidamente daquele que vos chamou da graça para um outro Evangelho. Então, como nós vimos no versículo 3 e no versículo 4, ele está informando aos irmãos de Gálatas o Evangelho de Cristo, graça, paz e Cristo morrendo pelos nossos pecados, nos substituindo na cruz, pagando a nossa dívida, cancelando a nossa dívida, nos justificando. Então, quando ele dá esse vislumbre, o apóstolo Paulo ele se admira com os irmãos. O apóstolo Paulo aponta para a obra perfeita de Cristo, que nos liberta do pecado, como eu disse, e também do legalismo. Nós somos libertos do legalismo. Então podemos entender como essa expressão faz todo sentido. Por quê? Quando nós pregamos o Evangelho da Graça, quando nós entendemos que somos salvos pelo mérito de Cristo, somos salvos pelo favor imerecido de Deus, e depois nos voltamos para práticas para que possamos nos salvar, isso é de deixar qualquer um espantado. O espanto de Paulo é compreendido agora, porque ele pregou o Evangelho de Cristo, porque ele anunciou o Evangelho de Cristo, porque ele pregou toda a verdade aos irmãos de Gálatas. E os irmãos rapidamente entenderam.
Mas assim como tão rapidamente eles abraçaram o Evangelho, logo eles soltaram. Então, quando nós entendemos que o apóstolo Paulo ele tem esse espanto, as palavras que vêm a seguir é importante para nós. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: admira-me que estejais passando. Ele não diz passou, mas que está passando para um outro evangelho. E quando nós estamos passando para um outro evangelho, nós podemos entender aqui o porquê Paulo está escrevendo para alertar aqueles irmãos, para não caírem na apostasia, no abandono do evangelho da graça. Porque se aqueles irmãos estivessem passados totalmente para um outro evangelho, isso significaria que eles estariam caindo na apostasia. E nós sabemos muito bem quão terrível é o pecado da apostasia. Já vimos isso. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, me admira que vocês estão passando. Por isso Paulo rapidamente escreve para alertar aqueles irmãos a abandonar o falso evangelho, para retornarem ao verdadeiro evangelho. É por isso que nós pregamos e insistimos no evangelho da graça, porque sempre somos levados rapidamente por falsos mestres para o legalismo. As igrejas da Galácia estavam indo em direção à apostasia, o abandono da fé, o abandono do evangelho da graça, o abandono da crença, da pregação do evangelho, não por obras, mas pela obra de Cristo. Então o pecado da apostasia ele é terrível. Então por isso nós pregamos, por isso nós insistimos no evangelho. É por isso que Paulo está escrevendo a carta aos Gálatas com um alerta, dizendo àqueles irmãos: olha, eu me admiro, sim, que vocês estão passando do evangelho da graça para um outro evangelho. Não façam tal coisa. Não deixem ser levados pelo legalismo. Não deixem ser levados pela falsa ilusão que o homem pode se auto-salvar, que o homem pode salvar a si mesmo através das suas obras, através da sua obediência. E é por isso que o apóstolo Paulo fala que ele não se cansa de pregar o evangelho, porque é segurança para os irmãos, é segurança para nós sempre estarmos regressando ao evangelho. Admira-me que estejais passando tão rapidamente ou depressa. O que parece é que o apóstolo Paulo estava dizendo para aqueles irmãos é que logo que ele saiu do meio deles, aqueles irmãos esmoreceram na fé. É como se nós acabássemos de ouvir o evangelho aqui, que você ligasse a televisão ou o rádio e começasse a ouvir aqueles programas de televisão e de rádio que pregam um outro evangelho e achar o que eles estão falando, o que eles estão falando é o evangelho de Cristo. Tão rapidamente passar para um outro evangelho. E o apóstolo Paulo não queria que isso ocorresse naquela igreja. Por isso o apóstolo Paulo ele escreve para aqueles irmãos: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a graça de Deus, é Deus que nos alcança, é Deus que vem ao nosso encontro,
desde lá de trás, desde lá do Jardim do Éden, depois que o homem peca, o que nós vemos? Sempre Deus indo até o pecador. Nós nunca vemos o pecador indo até Deus, pois o homem está morto espiritualmente. Então nós vemos que o Evangelho da Graça é sempre Deus tomando a iniciativa para salvar o homem. É sempre Deus tomando a iniciativa da regeneração do homem. A regeneração não vem do homem. Não é nós que nos regeneramos, mas é Deus que nos regenera, nos faz uma nova criatura. E não é nós que causamos a regeneração. Não é pelo nosso esforço. Não é isso. Então o apóstolo Paulo diz: admira-me que estejais passando depressa daqueles que vos chamou a graça de Cristo. É Deus que nos chama a esse Evangelho. Não é o homem. Não somos nós. Mas é o próprio Deus. Então o apóstolo Paulo ele fica admirado por isso. Ele fica perplexo com isso. Ele não entende como nós podemos cair tão rapidamente na apostasia para outro evangelho. Mas Paulo rapidamente a seguir, no versículo 7, ele vai dizer: o qual não é outro. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é: não há dois evangelhos, há apenas um evangelho, um único e verdadeiro evangelho. Não existe dois evangelhos, existe apenas um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça de Cristo. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo: vocês estão passando para um outro evangelho. Mas aí ele vai dizer: o qual não é outro. Como nós falamos, há apenas um evangelho da graça de Cristo. Os demais evangelhos são distorções do evangelho de Cristo. São falácias humanas. São invenções humanas. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os irmãos é: existe o evangelho de Cristo e existe aquele evangelho que deturpa o evangelho de Cristo. Por isso nós identificamos como sendo um outro evangelho. Aqui na igreja de Gálatas, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, existe alguns que estão perturbando vocês com o legalismo. Então o que nós estamos aprendendo hoje, o que nós estamos aprendendo agora, é que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, não existe um outro evangelho. Não existe um outro evangelho da graça. Ou nós pregamos, vivemos e defendemos o evangelho da graça, ou nós estamos passando para um outro evangelho, o qual não é outro, senão a distorção do evangelho de Cristo. Não existe dois evangelhos. Quando nós dizemos que há outro evangelho, é como nós dizemos que existem outros deuses. Porém, eu e vocês sabem que não existem outros deuses. Existe apenas um único Deus, verdadeiro. Porém, quando nós nos referimos a outros deuses falsos, apenas estamos falando que os outros deuses são invenções. Então, assim como há apenas um Deus, único, verdadeiro, eterno, assim é o evangelho de Cristo. Não existe outro evangelho. Existe apenas um evangelho. Existe apenas um Deus. E isso é maravilhoso, porque a Bíblia nos fala sobre isso. Assim é o evangelho. Apenas um. Assim como não há dois caminhos,
Eu amo a Bíblia porque ela fala sempre na singularidade. A Bíblia diz: só há um caminho, só há uma verdade e só há uma vida, que está em Cristo. Fora disso, não existe vida, não existe salvação, não existe verdade, não existe outro evangelho. A Bíblia, talvez aqui esteja a grande ofensa para a nossa geração. Pregue o evangelho, ofenda os homens com o evangelho de Cristo. Vivemos numa geração que ama o relativismo. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Você tem seu jeito de salvar, eu tenho o meu. Você tem um Deus, eu tenho o meu. Você tem as suas crenças, eu tenho a minha. Você tem o seu evangelho, eu tenho o meu evangelho. Porém, nós não somos assim. Nós temos um único Deus verdadeiro. Nós temos a única mensagem verdadeira. A Bíblia diz sobre um caminho, não de dois caminhos, não de três caminhos. A nossa geração ama dizer que todos os caminhos levam a Deus. Mas se levante para pregar o evangelho. Anuncie a palavra de Deus. Fale o que Cristo falou e esta geração irá odiar você. Pois Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por mim, ou ao Pai senão por mim. Essa geração ama o relativismo. Essa geração ama ter as suas próprias conclusões. Talvez essa, como eu falei, seja a maior afronta do Evangelho para a nossa geração. A Bíblia diz: só há um único meio de salvação, só há um Redentor, só há um mediador, somente um Evangelho. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? O que o apóstolo Paulo estava dizendo para os irmãos de Gálatas? O que nós precisamos dizer para essa geração que ama o relativismo? Tem aqueles que diz que o ponto de vista é a visão de um ponto e cada um tem a sua. E não é assim. O cristianismo é totalmente diferente das demais religiões. As demais religiões são os homens tentando se salvar a si mesmo. Isso é o legalismo. Isso é as demais religiões espalhadas pelo mundo. Todas elas é o homem tentando se salvar a si mesmo. Mas o cristianismo, como nós estamos dizendo, não é o homem tentando se salvar, mas é o Deus homem salvando os homens através da sua obra perfeita, completa, lá na cruz. É por isso que o apóstolo Paulo no versículo 4 vai dizer: o qual se entregou por nós. O evangelho é isso, é a vida, é a morte e a ressurreição de Cristo. Quão difícil é nós vermos nessa geração homens e mulheres que defendam o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, assim como Paulo defendeu. É um dever nosso alertar as demais pessoas, confrontar os demais irmãos, exortá-los a abandonar o falso evangelho e retornarem ao evangelho de Cristo, o evangelho puro e simples. Esse evangelho que é uma afronta para a nossa geração, esse evangelho que é uma afronta, esse evangelho que é um escândalo. Então a Bíblia vai nos dizer que apenas há um Deus, somente um Salvador, um mediador. Não existe outros. É aqui que está o evangelho de Cristo. É aqui que nós temos que nos concentrar, no evangelho da graça. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos: olha, é impressionante como vocês estão abandonando o evangelho da graça. É impressionante como vocês estão abandonando o único meio de salvação, o único meio de redenção, o único Salvador, o único Deus, o único Evangelho.
É impressionante como vocês estão fazendo isso tão rapidamente. E a nossa geração tem sido assim também. A nossa geração tem abandonado o Evangelho de Cristo, tem negociado o Evangelho de Cristo para atrair multidões. Se for preciso acrescentar alguma coisa, eles acrescentarão. Se for preciso retirar alguma coisa do Evangelho que afronte essa geração, eles também vão retirar. Eles não são fiéis à pregação da palavra. Mas o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Gálatas, que qualquer outro evangelho é invenção humana, que qualquer outro evangelho que acrescente alguma coisa à obra de Cristo é invenção humana, é uma atitude ímpia. Qual é a diferença crucial do evangelho de Cristo para o outro evangelho? É essa base que acabamos de falar. O outro evangelho é o homem tentando se salvar, desesperadamente tentando se salvar, tentando se auto-justificar através das suas obras. E veja que é uma coisa tão simples, e o apóstolo Paulo está com todo o ímpeto defendendo o Evangelho de Cristo. Aqueles falsos mestres estavam dizendo para os irmãos Gálatas: olha, circuncidem. Coisa simples. Mas o apóstolo Paulo viu que isso poderia pôr a perder tudo. Eles estavam acrescentando algo ao Evangelho. Então a diferença do Evangelho de Cristo é Deus salvando o homem. O outro Evangelho é o homem tentando se salvar por si mesmo, através das suas obras, através da sua obediência, através da sua autojustificação. Essa é a diferença do cristianismo para as demais religiões. E ele vai dizer: o qual não é outro, se não há alguns que vos perturbem e querem perverter o Evangelho de Cristo. Ele vai dizer: o qual não é outro. Não existe outro Evangelho. Se não há alguns que estão pervertendo e perturbando vocês e pervertendo o Evangelho de Cristo. Esse alguns provavelmente se refere aos cristãos judeus de Jerusalém, que está indo até as igrejas da Galácia pregar para aqueles irmãos e dizer para eles: olha, só ter fé em Cristo não é suficiente. Somente acreditar que Ele morreu pelos seus pecados, somente acreditar na justificação dEle não é suficiente. Vocês precisam também se circuncidar. Vocês precisam observar os rituais. Vocês precisam observar os ritos, as festas. E não é interessante que quando nós falamos que nós somos salvos por fé, as pessoas se espantam? Quando as pessoas perguntam para você como você é salvo, você diz: somente porque eu creio na obra de Cristo. As pessoas falam assim: não, mas você tem que fazer alguma coisa, não é só crer, não é só acreditar, não basta ter fé, você tem que ter alguma outra coisa. Mas o Evangelho de Cristo é exatamente isso, somente a fé, só pela graça, fé para sermos justificados, fé para sermos salvos. Não precisa fazer mais nada para sermos salvos. Não precisa das nossas obras. Então os falsos mestres, eles vão sempre induzir vocês que só a fé não basta, que só acreditar não basta. Vocês precisam fazer algo. Vocês precisam acrescentar às suas obras a obra de Cristo. Mas o apóstolo Paulo está defendendo o Evangelho. O apóstolo Paulo está defendendo o Evangelho de Cristo. E o que é o Evangelho de Cristo? É a boa notícia.
Notícia é aquilo que já aconteceu, não é aquilo que está acontecendo. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que Cristo Jesus viveu por nós, morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou e depois subiu aos céus. Essa é a notícia daquilo que já aconteceu. É aqui que nós descansamos, é aqui que está o Evangelho, é aqui que está a segurança. E os falsos mestres, alguns que perturbam e pervertem o Evangelho de Cristo, eles estavam dizendo: olha, não basta só ter fé, não basta só acreditar. E a nossa geração está assim também. Olha, é Cristo mais o seu dízimo, é Cristo mais a sua oferta, é Cristo mais o seu evangelismo, é Cristo mais a sua frequência no culto, é Cristo e mais alguma coisa. Como nós já falamos, não é que deixaremos de fazer essas coisas, mas faremos essas coisas não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Então o Evangelho de Cristo, ele é puro, ele é simples, ele é verdadeiro, ele é único. Não existe outro Evangelho da graça, não existe um outro Evangelho concorrendo com esse Evangelho de Cristo. Assim como não há outros deuses concorrendo com o nosso Deus, assim como não há outro caminho que não seja Cristo, assim como não há outra salvação, outra verdade, outro Redentor que não seja Cristo, outro mediador. E como é importante para nós conhecermos o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho diz respeito à nossa salvação. Se você não souber como você é salvo, como se precaver do Evangelho falso, do Evangelho que não é o Evangelho de Cristo? Me digam, se vocês não conhecem o Evangelho de Cristo, se vocês não conhecerem a graça de Deus, se vocês não tiverem um conhecimento, porque aquilo que Paulo falou ali no capítulo 4, no versículo 4, é suficiente para nós entendermos o Evangelho de Cristo, o qual se deu pelos nossos pecados. Cristo nos salvou do poder e da escravidão do pecado. Cristo nos resgatou do legalismo. No versículo 8, ele vai dizer: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo aqui, para defender o Evangelho, ele não apela à sua autoridade do apostolado. Não. Mas olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele coloca todos os homens e os anjos abaixo da palavra de Deus. Ele coloca ambos abaixo da palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Evangelho que foi pregado, lembra lá no comecinho por que nós falamos que Paulo defendeu o seu apostolado? Porque o apóstolo era para trazer doutrina, o apóstolo era para trazer os fundamentos da igreja, o qual o edifício é construído por cima. Então o apóstolo Paulo está dizendo: se alguém, ou nós mesmos, ou até mesmo um anjo vindo do céu, vos pregar um evangelho que vá além do que nós já pregamos, seja anátema. Como isso é maravilhoso para nós, termos a confiança nesse evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, ainda que nós mesmos, ainda que um anjo vindo do céu vos pregue um outro evangelho que vá além do que já foi pregado, seja maldito, amaldiçoado. O apóstolo Paulo aqui, como nós falamos, ele não aponta para a sua autoridade apostólica, mas antes ele sujeita todos os homens e os anjos
abaixo do Evangelho. Olha a autoridade do Evangelho. Não há outro Evangelho. Só há um Evangelho. Lembra que nós falamos da confiança que nós temos na palavra de Deus? Lembra que nós falamos daquilo que foi escrito aqui? As pessoas vivem a lançar dúvidas, que os textos foram modificados, que o que está escrito aqui não é confiável. O liberalismo teológico diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E por ela conter a palavra de Deus, ela pode ter erros. Mas nós estamos vendo que o apóstolo Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo ele está nos orientando. O apóstolo Paulo ele está falando que ainda que um anjo vindo do céu, pregue um outro evangelho que vá além do que ele já pregou, seja anátema. A questão aqui não é Satanás se disfarçando de um anjo de luz, mas ele está falando ainda que um anjo vindo do céu vos pregue um outro evangelho, que não seja aquele a qual nós já temos pregado, seja anátema. Não há outro evangelho. O que nós temos é confiável, é a revelação do Evangelho de Cristo, da graça de Cristo. Ainda que um anjo vindo do céu anuncie um outro Evangelho que vá além do que já está escrito, seja anátema. Eu sei que essa expressão é muito forte. Anátema, amaldiçoado, maldito. Mas veja como o apóstolo Paulo trata os falsos mestres, ao ponto de evocar os anjos e dizer que se os anjos anunciar um outro evangelho que não é para a glória de Deus, que não é para a glória de Cristo, que não exalte Jesus, que não exalte a obra de Cristo, que não descanse naquilo que Cristo fez, seja maldito. É aqui que está o evangelho. E aí no versículo 9, ele vai dizer: assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos pregar evangelho além daquele que recebestes, seja anátema. O apóstolo Paulo ele dá ênfase que deturpar o evangelho de Cristo tem consequências sérias, tem consequências eternas. Anátema não é apenas seja maldito ou amaldiçoado, não é isso. Aqui quer dizer condenado eternamente, separado de Cristo. E aqui nós temos duas coisas. Aquele que prega o evangelho falso será separado eternamente de Cristo. Mas aquele que também ouve um evangelho falso, que não é o evangelho de Cristo, mas é um outro evangelho, qual é o fim? Ser separado eternamente de Cristo também. Aqueles que ouvem e aqueles que pregam o evangelho falso, um outro evangelho que não é o evangelho da graça, todos eles são anátemas. Sejam anátemas aqueles que deturpam o evangelho sagrado de Cristo. Você já parou para pensar sobre isso? Se você tem parado para ouvir um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, você é um maldito, um amaldiçoado, que será separado de Deus eternamente, separado de Cristo eternamente, condenado eternamente. Olha o quão isso é importante para nós, amados irmãos. Não ouvir o evangelho verdadeiro, não ter ministros que preguem o evangelho verdadeiro,
Tem pessoas que brincam com isso. Eu só vou fazer uma visita numa igreja que não prega o Evangelho? Você vai parar para ouvir um falso mestre que não anuncia Cristo, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça de Cristo? É isso mesmo que você está dizendo? Que você não se importa com aquilo que você está ouvindo? Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Admira-me, irmãos, que vocês tão rapidamente tenham passado do Evangelho da graça de Cristo para um outro Evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbem e deturpam o Evangelho de Cristo. Mas, se alguém pregar um outro Evangelho, que não seja aquele a qual nós já temos anunciado, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, anuncie um outro Evangelho, que ele seja anátema, seja separado de Cristo, que seja condenado eternamente. Amados irmãos, como é importante você e eu estarmos diante do Evangelho da graça. Como eu disse, assim como não há dois deuses, só existe um. Não existe dois evangelhos, não existe dois caminhos, não existe duas verdades, não existe dois mediador, não existe dois redentor, não existe duas obras salvífica, perfeita e completa, não existe dois Cristo, apenas um evangelho puro, simples e verdadeiro. E nós temos ouvido esse Evangelho, e nós temos estado debaixo da graça de Cristo. Amados irmãos, isso é muito importante para nós nessa noite. O quão é importante nós estarmos diante desse Evangelho, que nós temos pregado aqui, anunciado todos os dias. Não se deixe se levar por um outro Evangelho, irmãos. Não se deixe. Por mais sutil que ele seja, quando você olha para aquilo e fala assim, não tem diferença alguma, é só uma coisinha, é só um acréscimo. Não, está colocando a sua eternidade em risco. As pessoas têm flertado com o falso evangelho. As pessoas acham interessante ouvir um evangelho que não é de Cristo. Mas eu e você fomos colocados nessa geração, assim como Paulo foi colocado lá atrás, para defender o Evangelho de Cristo, para pregar o Evangelho de Cristo, para vivermos o Evangelho de Cristo nessa geração, neste tempo que se chama agora. Levantemos, irmãos, a bandeira do Evangelho da graça, do Evangelho de Cristo, e denunciemos os falsos mestres, denunciemos o falso Evangelho. Que Cristo nos abençoe, que Cristo nos dê força, que Cristo regre esta igreja com o Evangelho da graça. Que o Espírito Santo esteja nos ajudando nessa geração, nesse momento, nessa época, para pregarmos esse Evangelho. Vamos orar.